Olá, aqui é o professor Daniel Brito. Estamos aqui neste canal maravilhoso Teologia Coerente e estamos iniciando o vídeo aonde falamos de bebida alcoólica. O cristão, por que o cristão não pode beber bebida alcoólica? Essa é a parte 2, do vídeo. E como eu prometi, eu quero explicar sobre aquela situação do milagre de Jesus. E também nesse vídeo eu vou ler umas passagens bíblicas onde prova, porque tem que provar biblicamente, prova que bebida alcoólica não é adequado para nós cristãos, tá bom? Lá em João, no capítulo de número 2, assim está escrito na palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Então, lembrado que eu falei sobre o processo de purificação da água, a qual, inclusive, respondi àquela questão de que o apóstolo Paulo, ele dá um conselho para Timóteo, e é justamente isso, eles faziam purificações com essas talhas. Talhas são os vasos de pedra, que eles colocavam debaixo daquela mesa, com as taças de vinho, e misturava ali, 90 e poucos por cento, mais ou menos 98, 97% de água e o restante de vinho alcoólico para purificar a água, Era um processo de purificação, você está lembrado. Então tinha lá umas talhas desse processo de purificação. Olha lá, vamos lá. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Preste bem atenção nesses outros versículos, porque hoje as pessoas têm mania de isolar os versículos bíblicos, Usam só uma parte, não usam o restante do capítulo. Então preste bem atenção. Nós não podemos fazer isso. Olha lá, versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, olha aí, Ele nem sabia de onde viera aquele vinho, Ele chama o noivo. E aí ele vai, vai questionar com o noivo. Olha só o que ele diz. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Não entendi, professor Daniel. Ora, aquele vinho que ele estava tomando, que foi o vinho que Jesus transformou água em vinho, ele simplesmente era o vinho, era o suco puro da uva. É por isso que o mestre-sala, que era o homem que provava, degustava primeiro do vinho para saber se era bom, para depois, era um homem ali, vamos dizer, um certo administrador, da festa, É por isso que ele, quando prova, ele sentiu um gosto totalmente diferenciado. Justamente por isso, porque não tinha álcool. Era algo que era puro, que foi extraído como se tivesse sido espremido na hora ali. Por isso a estranheza do mestre-sala. Jesus jamais, eu expliquei que o fermento era considerado, simbolizava pecado. Então jamais Jesus, sabendo disso, ele cumpriu a lei, sabendo disso, ele ia simplesmente pegar uma água e transformar numa bebida mais alcoólica possível para todo mundo se embriagar. Não. Aí seria muito estranho esse comportamento de Jesus. Não convém com a cultura deles, com a cultura judaica, Agora eu quero ler com você alguns versículos bíblicos, A gente tem que também
em outros versículos bíblicos, né? Provar. Vamos lá em Provérbios. Você que tem aí a sua Bíblia em casa, Provérbios. Abre lá em Provérbios, no capítulo de número 20. No capítulo de número 20, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala do vinho. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçada. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Imagine, olha só o que a Bíblia vai falar de vinho. Estou falando não do vinho suco da uva. Estou falando do vinho do suco fermentado. Tá? É escarnecedor. Agora, se o vinho, a bebida alcoólica, né, ela é escarnecedora, será que Deus vai aprovar um cristão beber? Será que Jesus bebia esse tipo de bebida? Né? A gente tem que ter cuidado. Lá em Provérbios 23, abre aí a tua Bíblia, nos acompanhe. Isso é um estudo bíblico maravilhoso, tá? Então dá um like aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tem muitos outros vídeos maravilhosos. Provérbios 23, no versículo de número 29 e 30, vamos lá, 29 e 30, olha o que diz a palavra. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. É nada ético, né, pelo jeito, então, bebida alcoolizada para o povo judeu, para o povo que se diz ser de Deus. Porque nós não vamos encontrar nenhum versículo dizendo assim, não, é maravilhoso você beber bebida alcoólica. Não tem problema, não, a gente só vê coisas, tá entendendo? Ruins. E se você não sabe, os ais eram juízos de Deus. Por isso que o versículo começa assim, para quem são os ais? Ais é juízo de Deus, tá? Mas eu quero ler mais, eu quero ler Isaías. Vamos lá para o profeta Isaías, no capítulo de número 5, Isaías. Você que tem sua Bíblia em casa, nos acompanhe. Isaías, o capítulo é o de número 5, vamos lá. O versículo é o de número 22. Deixa eu ver aqui. Eu quero começar do 21. Lê do 21, quero começar do 21, vamos lá. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Gente, por favor. Outra palavra de novo, ai. Isso é juízo de Deus. Ai dos que são heróis para beber vinho, gente, valentes para misturar bebida. Ou seja, ai desses que gostam de tomar bebida, né, alcoolizada, misturada, né? Tremendo isso aqui, esse versículo bíblico, né? Tremendo esse versículo bíblico. Tem mais, pastor, tem mais pra gente? Tem mais versículos bíblicos maravilhosos. Então eu quero que você entenda, que a bebida alcoólica, ela não faz bem, ela não é coisa boa pra ninguém. Principalmente para você que é cristão, não convém. Porque se na Bíblia Sagrada reprova, se a Bíblia Sagrada está reprovando a bebida, então por quê? Agora olha só, Abacuque capítulo 2, versículo 15 e 16, olha que curioso. Abacuque, livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 15 e 16. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Que isso? Será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também, exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. É ignomínia cairá sobre a tua glória. Gente, olha só. Tem juízo de Deus, inclusive, para quem oferece bebida alcoólica para o seu companheiro, para o seu amigo. Ai daquele, Abacuque capítulo 2, versículo 15,
que oferece bebida ao seu companheiro. Será se bebida alcoólica é coisa boa? Olha o que a palavra de Deus fala. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Ah, pastor, esse é no Antigo Testamento. Vamos pro Novo, vamos pro Novo. Ah, não estou aqui para julgar ninguém, né? Olha lá, mas olha o que a palavra fala sobre embriaguez, sobre para onde o bêbado vai, né? No seu final de vida. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz assim, olha. Está escrito desta maneira: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nem bêbados. Você escutou bem isso? Ah, pastor, o senhor está julgando? Não estou julgando. É a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que não há lugar para os bêbados, se a palavra de Deus é contra a embriaguez, se quando a gente vai estudar, se para o povo judeu tudo que é fermentado, né, simbolizava pecado, se quando a gente vai estudar cultura, a história greco-romana e também judaica, a gente sabe que não é ético beber bebida alcoólica, se embriagar. Então por que ainda afirmar que convém cristão beber? Que a Bíblia não proíbe, que não tem nada a ver, que é conversa de pastor. Então, meu querido, eu quero aqui deixar esse vídeo precioso aí para você, para que você entenda que tem muitas coisas que convém para o cristão, mas tem outras que não. Inclusive, nesse mesmo capítulo que eu li aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, é interessante, eu li o versículo 10, né? Mas se você for o versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum, né? Por nenhuma, né? Por nenhuma delas. Então, você que é cristão, tá? Você que é cristão precisa se preocupar com que tipo de coisa que você faz, come, bebe. Você precisa se preocupar com isso sim. Porque o nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos zelo pelo nosso corpo. Nosso Deus quer que nós tenhamos sal dessa terra. Luz, né? Luz, né? Uma testemunha aqui neste lugar, tá bom? Em todos os sentidos. Hoje nós estamos falando de bebida, mas a gente vai falar de outros tipos de testemunho que nós devemos dar, tá bom, meu querido? Vão vir outros vídeos. Inclusive, eu já quero convidar você para dar um like, para se inscrever no nosso canal e também para assistir um próximos vídeo que será sobre a matemática de Deus. Nós vamos estudar o que significa cada número, né? Alguns números aí que são fantásticos, tá bom? Então nos acompanhe. Fica aí um forte abraço do professor Daniel Brito.